Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoeda. Dessa vez utilizando o site BinCrypto com o tema Economia ou Política? O que levou El Salvador a legalizar o Bitcoin? Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Lembrando que eu falei para vocês que no vídeo que o El Salvador legalizou o Bitcoin, eu falei que seria uma tendência agora outros países a legalizarem também, já que o próprio presidente do país falou que se 1% da capitalização do Bitcoin fosse investido no próprio país, né, o PIB subiria 25%. Isso aí com certeza abriu olhos de outros países que também estão de olho na capitalização do Bitcoin. Com certeza, gente. No meu ponto de vista, o mercado de criptomoedas é o futuro, é a tecnologia que está chegando aí para tentar, né, melhorar alguns pontos, tanto do sistema financeiro, sistema de saúde, e a gente vai vendo as utilidades do ativo, né? E esse presidente do El Salvador foi muito esperto, né? Não sei se foi economia ou política, talvez uma mescla dos dois. E daí vamos ver o que é que está falando a notícia. Eu vou ler junto com vocês. El Salvador se posicionou com força no sábado no mundo das criptomoedas depois que seu presidente anunciou na Bitcoin Conference 2021 sua intenção de transformar o Bitcoin em uma moeda de uso legal em todo o país. Mas além de sua euforia que isso gerou no ecossistema, é pertinente avaliar as possíveis motivações por trás dessa medida. Com certeza, eu gosto de entender o que a visão dele para o ativo no país. O jovem presidente salvadorenho sempre foi um chefe do executivo polêmico e chamativo, seja por sua baixa idade, suas entrevistas com youtubers ou suas medidas contra outros poderes de El Salvador, soube se projetar no campo político mundial. Agora, em meio ao boom do Bitcoin e das criptomoedas, com seu crescimento vertiginoso, no qual receberam apoio de bancos, instituições, influencers e atores, o mandatário encontrou uma forma para também se converter em uma referência no vasto mundo das criptomoedas. Com certeza, galera. Gente, está todo mundo agora prestando atenção em El Salvador, como que ele vai gerenciar, né? Tá falando aí satélite, tá falando vulcão, né? A mineração, as transações do Bitcoin por causa do alto gasto energético que tem no ativo. Sabemos aí que tem outros ativos no mercado mais eficiente, com menos gasto do que o Bitcoin, mas gente, vai tudo começar com o Bitcoin. Já falei isso em todos os vídeos e volto a falar, tudo vai começar com o Bitcoin. No futuro, né, entrará outros ativos. Vamos ver, eu vou trazer essas notícias tudo aqui no canal. Estou falando dessa notícia agora, vou trazer essas notícias do vulcão, do satélite, vou ver se eu encontro elas aqui. Eu li só o título, né? Eu leio o título e não li, eu deixo para ler as notícias aqui com vocês. O benefício econômico de aprovar o Bitcoin. Como empresário e filho de empresários, o presidente demonstrou, né, Bukele, acho que é isso que chama, demonstrou ao longo de sua carreira política que tem visão para os negócios. Apesar do pequeno impacto financeiro de El Salvador na economia mundial, a hierarquia tem impulsionado acordos e projetos que potencializaram setores como o turismo e o esporte dentro da nação da América Central. No caso do Bitcoin, parece que a sagacidade de Bukele, acho que é isso, gente, o nome dele, não sei, né? Com os negócios não ficou para trás. Mesmo que tenha mencionado o Bitcoin como uma moeda de uso legal autorizada, depois de ver sua atuação irresponsável nos bancos centrais no mundo. Nos dias seguintes pode se demonstrar, através de sua conta pessoal no Twitter, em que há motivação financeira por trás de tudo isso, né? Talvez ele seja um investidor de Bitcoin por trás e as pessoas estão querendo, né, falar que a iniciativa dele no Bitcoin pode ser por interesse financeiro, né, ou talvez até pessoal. Eles falam de tudo, mas eu achei uma boa iniciativa, não tenho nada contra e aconselho também os países a estudarem os outros ativos, né? Se eu fosse assim, falar, tem o Bitcoin, mas tem outros ativos aí tão importantes quanto o Bitcoin. Porque você adota o Bitcoin como moeda principal, né? Se você vai comprar um pão, um café, um refrigerante, alguma coisa qualquer, é 15 minutos de transações. O Bitcoin, para ser utilizado no dia a dia, não é muito eficiente, né? Talvez o Bitcoin Cash, já que ele quer utilizar o Bitcoin, né, talvez o Bitcoin Cash, que é um hard fork do Bitcoin, que veio para tentar solucionar esses problemas. E tem outros ativos aí também muito eficientes, mas aí com certeza está todo mundo de olho no mercado cripto e alguns ativos aí terão bastante destaque no mundo.
Fazendo uma comparação com a capitalização de mercado do Bitcoin, que no momento da publicação era de 68 mil milhões, né, 680 milhões de dólares, o presidente afirmou que se investisse apenas 1% desse montante, o PIB de El Salvador teria um crescimento de 25%. Foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo, tem todas essas notícias aqui no canal, galera. Ainda que, embora o Bitcoin não seja uma moeda, uma empresa que disponha de milhões de dólares investidos em algum setor em particular, é certo que há uma indústria por trás que permite o aporte de investimentos e dividendos na economia salvadorenha. Dividendos na indústria de criptomoeda, né, eu acho complicado. A gente tem staking, que você ganha ativo, mas chega uma hora que o staking também porque a quantidade de ativo no mercado chega ao seu limite. Né? Pode ser gás também, você pode receber gás, igual tem o projeto da VeChain, que você recebe a Vitor, que é o gás do projeto. Após um anúncio, né, sobre o Bitcoin, o próprio presidente declarou em uma conversa com o CEO da Tron Foundation, Justin, outro polêmico também, né, ele gosta de aparecer muito nas notícias, que estava levando a cabo uma série de prerrogativas para impulsionar a indústria de criptomoeda, entre as quais se destacam que não haverá imposto sobre os ganhos de capital para o Bitcoin e a facilitação de vistos de residentes permanentes e imediato para os empreendedores da indústria de criptomoedas. Olha aí, o cara está levando isso a sério mesmo. Né? Não terá imposto e visto permanente e imediato para investidores de criptomoeda, né, que pretendem investir, empreendedores que pretendem investir no país. Frente a essas medidas e o apoio expressado a elas, diversas empresas decidiram não esperar para demonstrar a intenção de investir em El Salvador. O próprio Justin Sun declarou que a Tron poderia abrir um escritório em El Salvador, enquanto a Blockstream, uma das empresas de investimento em Bitcoin mais importante do mundo, indicou que estaria trabalhando em um plano de infraestrutura por satélite para ajudar os salvadorenhos de áreas rurais a se conectarem à internet e usarem o Bitcoin. Então, olha aí, ó. Então, a notícia falava sobre isso, né? Vou trazer essa notícia de qualquer jeito aqui no canal. Outros, como o CEO da PundiX, a Zec declarou que doaria 100 XPOS a comerciantes para facilitar a adoção do Bitcoin. Isso aqui também está ajudando a promover o projeto dele. A PundiX, né, teve aí um boom recentemente no passado, porque estava fazendo uma queima, né, muito violenta na quantidade dos seus tokens, que era muito grande. Só que as pessoas acharam que estava investindo no ativo, que o token iria valorizar muito por causa dessa queima, mas não, a queima foi proporcional ao valor da cotação. Então não sofreu muito. E as pessoas ficaram meio chateadas, achando que teria uma valorização, né, por falta de informação, e daí, né, largaram o projeto de mão. O projeto caiu muito mesmo. Da mesma forma, além de ações concretas, El Salvador esteve em conversas de pessoas importantes da indústria, como o CEO da Binance, o cofundador da Gemini e o CEO da Avant Bank e o investidor influente da indústria digital, Antônio Pompliano. Então, para você ver, né, todo mundo agora já está olhando, tendo olhos para El Salvador. Apesar da euforia gerada por esse anúncio, há quem busque ver motivações além das economias e das positivas, detalhando que as medidas do presidente podem não ser tão boas apesar de tudo. Sempre tem os haters, né? Tudo no mundo tem um hater. Vamos lá, vamos ver. Um dos críticos publicou um artigo, por que a adoção de Bitcoin é uma má ideia para El Salvador? O texto argumenta uma série de elementos negativos para a situação. Embora nem todas as razões estejam enumeradas nesse artigo, há uma que pode ser usada para aprofundar todos os motivos políticos que podem impulsionar o movimento do presidente de El Salvador. Pontualmente, você detalha que a moeda oficial dentro da economia de El Salvador é o dólar americano. Portanto, é óbvio que os Estados Unidos serão contra a adoção do Bitcoin e a diminuição do poder do dólar na sociedade de El Salvador, o que poderia levar o país a executar restrições comerciais e embargos em grande escala, nos quais poderiam participar os vizinhos de El Salvador. Gente, tem os haters, mas esse cara aqui tem razão. Ele tem razão mesmo, ainda mais os Estados Unidos de antigamente poderia ser, né? Os Estados Unidos parece que está
com uma visão nova em relação ao mercado de ativos digitais, principalmente no governo Biden, que já colocou, né, a secretária do Tesouro, o presidente da Comissão de Valores Imobiliários, que são pessoas favoráveis ao mercado de criptomoeda. Então, talvez isso não aconteça, mas fica aí o ponto de interrogação. Embora isso pareça um exagero e também pode ser visto como uma reação desproporcional para parte das autoridades dos Estados Unidos, as relações do presidente do El Salvador com Washington apontar que há uma possibilidade real de isso acontecer. Embora tenha chegado ao poder com a bênção dos políticos da Casa Branca, as últimas ações do presidente e o distanciamento do bom grado americano, concretamente os Estados Unidos virão a destituição de 5 ministros da Suprema Corte e do Procurador-Geral realizada para a Assembleia Legislativa de El Salvador, governada pelo partido que é como uma ação autoritária do presidente. Então isso aí pode atrapalhar as políticas internacionais do país, mas economicamente eu não vejo isso um lado negativo. Além das rejeições, as medidas de Bukele fizeram com que o governo norte-americano retirasse o apoio monetário que fornecia às diversas instituições públicas de El Salvador o repasse a diversas ONGs. E vocês veem que realmente os Estados Unidos dominam o mundo, né? Por isso que as pessoas falam, por que o processo da Ripple é tão importante? Tá a prova aqui, gente. Olha o que está querendo fazer com El Salvador. Por outro lado, em o que parece ser um movimento que lembra os melhores anos da Guerra Fria, El Salvador responde à retaliação dos Estados Unidos com o estreitamento dos laços com a China e a Rússia. Né? Isso aqui realmente pode trazer, igual os Estados Unidos, o Brasil. Né? O Brasil, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Qual lado que o país vai ficar? Né? Provavelmente, se os Estados Unidos agirem dessa forma, El Salvador pode pegar apoio com a China e com a Rússia. Acordos financeiros e abordagens políticas com os maiores rivais geopolíticos dos Estados Unidos, medidas que poderiam ser arriscadas para o presidente, ainda mais quando se considera que esta é uma nação que emite toda a moeda usada legalmente em sua economia. Por ser dólar americano, os Estados Unidos realmente têm uma influência monetária muito forte em El Salvador. Não tinha pensado por esse lado. Sem embargo, além do risco derivado de perturbar os Estados Unidos, a adoção das criptomoedas como alternativa diante das possíveis sanções ou bloqueio não é realmente uma loucura. Existem diversos estudos de casos que poderiam ser usados para El Salvador. Então, realmente, a política, o sistema geopolítico que pode atrapalhar o desenvolvimento do Bitcoin no país. Dentro do próprio continente é possível ver com o que acontece na Venezuela, assim como também existem os exemplos do Irã e no Oriente Médio. E aí, o que pensa os cidadãos de El Salvador? O BinCrypto entrou em contrato com especialistas em transformação digital e inovação corporativa e membros na comunidade de cripto de El Salvador, César Medrano, para conhecer um pouco mais sobre a visão da comunidade local a esse respeito. Ele expressou que suas perspectivas como usuário, um fato-chave que parece motivação suas ações, é sua idade e a forma de abordar os problemas tradicionais. Graças a estes fatores, os especialistas em transformação digital afirmou que isto lhe permite, entre aspas, apostar na inovação como instrumento viável para encontrar soluções, além de afirmar que ela lhe ajuda a não ver a tecnologia como ameaça, o que isso lhe permite ver o Bitcoin como caminho tangível para a inclusão financeira, ainda mais quando se considera 70% dos salvadorenos não têm acesso a bancos, lembra Medrano. Então, para vocês verem, galera, a população, 70% da população não tem acesso a bancos. Então, eu vejo isso como um bom investimento para o país. Mas aí a gente tem essa questão também de sanções aí internacionais, principalmente com os Estados Unidos, que é o dólar americano, a moeda que circula lá. A respeito das perspectivas dos salvadorenos médio com o Bitcoin, ele diz que facilidade trazia pela tecnologia para efetuar transações é muito intuitiva, para ser empenhada na vida cotidiana de qualquer salvadorenha. Lembrando que isso foi o que aconteceu na praia de El Zonte, conhecida como Bitcoin Beach, onde a adoção do Bitcoin e de criptomoedas tem ocorrido há quase 2 anos. Tendo em vista esses fatores, Medrano conclui que espera ver El Salvador como o primeiro caso de sucesso na adoção de criptomoeda e uma referência de crescimento cripto em todo o mundo. Então, o cidadão El Salvador vê isso com bons olhos, assim como todo mundo do mercado cripto. Eu acho que não acredito que tem gente que vê isso com maus olhos.
Mas, né, a sanção política aí dos Estados Unidos é uma coisa que pode acontecer. Não sei se vai acontecer, acho pouco provável, seria uma medida muito drástica, igual falou aqui no noticiário. Né? E aí a gente acompanha, vamos ver. Eu torço para que isso dê certo, que aí logo teremos outros ativos também rodando no país. Provavelmente teremos outros ativos sim. Então eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.